Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, como é que estão? Tá tudo bem? 10 de agosto, quinta-feira, pessoal, notícias sobre educação, nada mais, nada menos. Vamos direto ao ponto, não esqueçam, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Estamos aí todos os dias no YouTube e no Instagram, alguns parceiros que nos ajudam. 9 horas da manhã a gente já tem as nossas notícias do dia. Então vamos lá. Paquistão. Quem ensinará os professores? Levei meu filho com o braço quebrado a um hospital apenas para descobrir que havia um contador disponível no pronto-socorro. Procurando tratamento, pedi para ele operar meu filho. Sou incrédulo e bizarro, não? Agora considere isto. Levei meu filho a uma escola apenas para descobrir que havia um contador disponível para ensinar. Em busca de educação, pedi a ele que ensinasse meu filho. De repente, o cenário parece menos ridículo. Embora em ambos os casos haja uma clara incompatibilidade no conjunto de habilidades necessárias para garantir o bem-estar de uma criança. No Paquistão, estamos confortáveis com a ideia de praticamente qualquer um se tornar um professor, como se dissesse que o desenvolvimento intelectual das crianças é menos importante do que o seu crescimento físico e bem-estar. Eu estabeleci o Durban, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para elevar o padrão das escolas públicas em meio de reformas e formação de professores. Em 2017, para reinventar o ensino como uma profissão rigorosa, seletiva e de primeira escolha no Paquistão. O sistema educacional do Paquistão está preso a um ciclo vicioso. Os padrões de educação estão despencando porque os próprios professores que ensinam os alunos muitas vezes carecem de conhecimento e habilidades profissionais. Estes, por sua vez, têm formadores não qualificados e a profissão docente não atrai os melhores, porque o seu status social é baixo. Este ciclo repetitivo pode ser quebrado? Formação de professores do governo em 2019, onde atualmente oferecemos uma programação de graduação em educação de 4 anos para professores do 1º ao 8º ano. Nosso nome Durban é a palavra Urdur para telescópio, que permanece centralmente no logotipo da empresa, sendo assegurado para o adulto enquanto o garotinho olha para o céu através desse telescópio. O telescópio é um símbolo da investigação que acreditamos ser o objetivo principal de uma educação. Fazer boas perguntas e buscar respostas. Mas outro significado de Durban é a visão do futuro, que nasce da percepção de que não há atalhos para elevar a profissão de professor e reformar a educação pública, e que atingir esse objetivo levará tempo, consistência e planejamento cuidadoso. Foi exatamente a combinação desses fatores que levou a uma reforma educacional inovadora em Sindh há 2 meses. Em 2 de junho de 2023, o Gabinete Sindh provou a Política de Licença de Ensino de Sindh. Essa política histórica visa trazer o mesmo rigor e estatura para a profissão docente como desfrutado para outras profissões baseadas em habilidades como medicina, contabilidade, direito e engenharia. Nós não estamos aqui falando de 1800 e alguma coisa, nós estamos falando de 2023. 2017, qualquer um pode ser no Paquistão professor. Será que nós não estamos caminhando para a mesma situação? Esse é um dos motivos de eu ter criado esse canal, para mostrar para você a realidade dos outros países e, de repente, sindicato, professores, políticos, que eu acho meio difícil, tá? Entenderem a prioridade, a situação em que nós vivemos num mundo onde os professores estão começando a ficar raros. Será que vamos chegar a esse nível? Paquistão, 2 de junho de 2023, o gabinete fez a primeira política de licença de ensino. Itália, a boa escola existe, o problema é que ela não é notícia. A escola virou notícia e vai parar nos jornais por falta de professores, aumento do preço dos livros, falta de sala de aula ou algum episódio que destaca que poderíamos chamar de emergência educacional. Veja bem, são tudo notícias reais e é certo lidar com isso. Mas a escola é muito mais e é um caminho educacional feito exclusivamente para crianças. Será óbvio, dado como certo, natural, mas devemos lembrar, a escola é feita para as crianças, não para mais nada nem para os outros. É o principal local onde as crianças interagem com os adultos, formam a sua própria consciência crítica, crescem e amadurecem. Mesmo que dê poucas notícias, a escola está cheia de exemplos de professores e líderes que acompanham as crianças em sua jornada educacional e descoberta de crescimento.
A escola não é apenas um conjunto de noções ou regras gramaticais, perguntas e avaliações, mas um diálogo e uma relação entre adulto e criança. Isso deve voltar a ser central no debate sobre a escola. Como recordou Pier Paolo Massolini, se alguém o tivesse educado, só o poderia ter feito com seu ser, não com a sua fala. Gostaria de ouvir falar da escola, de abrir um debate político, de ter uma consciência coletiva no país, de perguntar a todos sobre como melhorar a escola, partindo do fato que ela é um caminho educacional feito para crianças e que para esta deve visar sempre o melhor e a melhoria, não a mediocridade. Mas como disse exemplos nesse sentido, mesmo que não sejam notícias, não abrirão debates, mas existem. Alguns dias, o roubo na minha cidade, Florença, de 30 laptops do colégio Salvemini foi manchete nos jornais locais. Um fato que entristece, prejudica a escola e um fato do que fazer pensar. Isso é verdade. Tá? Eu tento, vocês não imaginam o quanto que eu trabalho no domingo, principalmente que é parado, né? Para mim, na minha profissão. No domingo, tentando encontrar notícias boas sobre educação, e tu não acha. Você não acha. No Brasil, então, dependendo do período e da situação, UOL, TCU, 4 em cada 10 professores de rede pública têm formação inadequada. 4 em cada 10 professores do ensino básico da rede pública têm formação inadequada no Brasil, avaliou o TCU. Tribunal de Contas da União, em relatório. Qual o problema? Todos os professores deveriam ter formação adequada até 2024. Em 2014, o MEC publicou o planejamento para a década seguinte, com os 20 metas do Plano Nacional de Educação. Uma dessas metas, de número 15, prevê que até o ano que vem, todos os professores de educação básica da rede pública estariam com o ensino superior adequado às suas áreas de conhecimento. Naquele momento, era comum que professores sem formação específica estivessem engajados em aula de matemática, física, química, biologia, entre outros. A meta, no entanto, está longe de ser atingida. Em fiscalização concluída no final de junho, o Tribunal avaliou a execução de meta 15 até 2020, quando chegou à conclusão que, em média, 37,4% dos professores que dão aula para crianças e adolescentes na rede pública ainda têm formação inadequada. A situação era pior em 2013. Naquele ano, 49,5% desses professores não estavam devidamente formados. Apesar do crescimento, esse percentual está bastante defasado em relação à meta, a 2024, de 100% de formados em todas as etapas da educação básica. A MEC diz oferecer bolsas. Em nota, o Ministério mencionou a criação de um grupo de trabalho para propor políticas de melhoria de formação inicial de docentes. Pessoal, acabei de dar uma notícia do TCU, Tribunal de Contas da União, que na realidade essa notícia não devia vir do TCU, mas sim dos sindicatos de educação. Era de lá que devia vir assim. Porque é eles que têm que pressionar em cada greve esse tipo de coisa. Dei bolsa. Quantos por cento essa bolsa? Qual o impacto disso no bolso do professor? Eu dou 80% de bolsa num curso de 1.200 por mês. Qual o impacto disso quando você tem um salário de dois salários mínimos? Tu tem família, tu tem filho, tu tem transporte, tu tem... E aí? Pessoal, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Notícias sobre educação, nada mais, nada menos, e um beijo no coração.